Olá, nesse vídeo vamos falar sobre como aplicar a autoavaliação e receber feedbacks para você crescer o seu negócio e também como pessoa. Aquilo que você não mede, você não melhora. Isso tanto em termos quantitativos, né, em números, quanto também qualitativo, né, em qualidade. Então é importante ter essas duas métricas para você avaliar o seu negócio e também a si mesmo, né? E esse princípio ele pode ser aplicado em qualquer área, tanto no marketing quanto nas vendas, nos processos, no desenvolvimento das pessoas, da organização e também todas as áreas, né, na verdade. Olá, eu sou o Daniel, especialista em empreendedorismo regenerativo e eu oriento pessoas comuns a se reconectar com o seu propósito e criar um negócio regenerativo e fazer suas primeiras vendas em 7 dias usando a internet. Então, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente como você pode aplicar esse princípio nos seus negócios e na sua vida, no seu cotidiano. Haja vista que os negócios, ele é uma extensão de você. Então, a forma como o dono, como o cofundador, ele cria e gera um negócio, é a mesma forma como ele lida com a própria vida, né? Na parte da gestão do tempo, dos recursos, como ele se relaciona com as pessoas, enfim, como ele se enxerga, como ele é como pessoa. Então isso vai definir muito como vai ser o seu negócio. Então é isso, seja bem-vindo. Então vamos lá. Eu lembro que logo após a pandemia eu fiz um lançamento, né? Eu tinha formalizado um método onde eu já vim testando vários anos na minha vida, nos meus negócios. E em 2021 eu decidi migrar para o digital, logo após a pandemia. Então foi assim, muito efetivo, né? Tive muito resultado. E logo depois, esses resultados eles foram declinando. E aí eu não conseguia identificar o que estava acontecendo, né? Claro que na pandemia e logo após a pandemia, as pessoas estavam em casa, elas estavam mais propensas a comprar, a estudar, a consumir cursos online, né? A nossa educação no Brasil, ela deu uma guinada, assim, depois da pandemia. O comportamento das pessoas mudaram. E trazendo aqui aquela frase do Darwin, que a espécie que sobrevive não são aquelas que são mais fortes ou mais inteligentes, mas aquelas que se adaptam o mais rápido possível e evoluem, né? E em 2022 eu fui no evento onde o meu mentor hoje, ele costuma jogar um cubo, né, com microfone, e ele dá a oportunidade ali para as pessoas tirarem dúvidas, né? E é incrível, porque é uma dica, uma sugestão que você aplicar, com certeza vai ter um efeito positivo no seu negócio, né? E aí eu consegui pegar o cubo e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, tá, vamos lá. O que eu faço para atrair mais pessoas, né, interessadas no meu produto ou serviço, para eu alavancar minhas vendas? A primeira pergunta que ele fez, ele falou, você comprou o meu método? Aí eu falei, não. Ele falou, tá, então tá aí, já é o primeiro passo. E ele falou, tá, por que você ainda não comprou? Eu falei, porque eu não tô sem dinheiro, né? Tô com pouco dinheiro agora. Aí ele falou, posso te falar uma coisa? E isso numa plateia de 5, 10 mil pessoas, né? Aí ele falou, quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpas. E aquilo pra mim foi assim, criou uma bomba atômica dentro de mim. Um efeito assim incrível. E a vontade que eu tinha de justificar, de me defender. Mas não, eu parei, respirei e absorvi aquela informação, aquilo que ele tinha me passado. E aceitei como, se ele tá falando, então bora lá, realmente. E aí eu tive que assumir a responsabilidade dos meus resultados. E a partir daquele momento, eu passei a ter uma nova postura, né, com relação à vida, com relação ao meu negócio. E aí eu falei, cara, eu vou ter que entrar, vou ter que comprar.
E o curso dele, a mentoria, nada, não é tão barato não. É acima de 10 mil reais, né? E eu tava procrastinando uns anos, vários anos, na verdade. Eu tinha conhecido ele em 2015. Esse evento aconteceu em 2022. E aí eu falei, realmente, eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que priorizar isso. Se é isso que eu quero, já que é isso que eu quero, então eu vou ter que priorizar. E foi o que eu fiz. Parei de dar desculpas. Então, esse feedback foi muito importante. Por mais que foi muito desagradável. Mas eu acredito que foi uma lição muito valiosa, que eu vou levar pro resto da minha vida. Com certeza. Inclusive eu carrego aqui no meu pulso uma pulseirinha chega de desculpas. Porque toda vez que eu estiver criando alguma desculpa, que eu estiver justificando meus fracassos, a minha preguiça, minha procrastinação, eu olho para isso e me lembro que eu preciso agir, independente da situação. Porque, claro, é a falta de dinheiro, é a falta de tempo, é a falta de várias coisas. Mas quando a gente prioriza, quando a gente enxerga valor naquilo que a gente se propõe a fazer, realmente, a gente não deve ouvir as desculpas. Se é falta de dinheiro, é exatamente por isso que você deve fazer. Se é falta de tempo, é exatamente por isso. É falta de conhecimento, não sei por onde começar. Então é exatamente por isso que você tem que fazer. Porque se você não fizer, vai passar anos e anos e você vai continuar no mesmo lugar. 10 anos. Inventando desculpas. Histórias. Então por isso que é importante. A autoavaliação e aceitar feedbacks. Né? A gente vê também aí na natureza, por exemplo, quando as folhas das árvores elas estão amareladas, a gente percebe que ou ela está com falta de água ou falta de nutriente. Então é um sinal muito claro. A gente pode ver outro exemplo do cupinzeiro. Quando você vê cupim, aquele cupinzeiro, é sinal de que a terra está muito ácida. Então necessita ali de um calcário, de algo mais alcalino, né, para neutralizar o pH da terra e aí você conseguir plantar. Né? Então é importante a gente também obter esses feedbacks que às vezes não está tão explícito, né? Por exemplo, aquecimento global. É um feedback muito claro, né? De que o planeta está falando, cara, as suas decisões, a decisão da humanidade, todo o comportamento de consumo, o nível de consciência que vocês estão tendo, está em desarmonia. Não está fazendo bem. Para vocês mesmos. Né? A gente pode observar aí falta de água potável em vários lugares do planeta. Né? Aqui no Brasil até que não. Nós somos ricos, né, em recursos naturais. Mas em outros países já tem falta de água. Falta de alimento. Enfim, então são feedbacks que a vida, a natureza, ela nos dá. Né? Se o seu negócio, por exemplo, está com falta de clientes, então você precisa, de alguma forma, prospectar mais clientes. Né? Criar mais campanhas para atrair novos leads, né? Pessoas interessadas no seu produto ou serviço, para que você consiga vender. Existe funil de venda, né? Entra ali 10 mil pessoas para 2 mil pessoas assistir a sua proposta de valor e 1.000 pessoas comprar. Então, basicamente isso. Se está faltando cliente, se você tem 100 pessoas, 10 pessoas assistiu a sua oferta, a sua live, por exemplo, você vai ter uma venda. Então, é basicamente isso. Então, os feedbacks. E não tem justificativa, não tem conversa. É isso. É olhar para as coisas como elas são e assumir a responsabilidade, se adaptar, evoluir, fazer o que precisa ser feito e evoluir. Basicamente isso. Não tem muito segredo. A gente tem também o caso da Kodak, por exemplo, que num determinado momento ela demorou muito para observar, né, para ter o feedback quando surgiu o Instagram. Fotografias digitais ali em tempo real. Você tira foto e já posta. E aí eles demoraram para se adaptar. Não, resistiram, isso aí vai ser uma modinha, não sei o quê. O que aconteceu? Em menos de 2 anos, uma empresa com mais de 300 mil funcionários espalhados por vários países desapareceu.
Blockbuster também, que é a locadora de filmes, que quebrou depois que a Netflix chegou. Então, é isso. É sobre observar, né, os sinais, sentir ali os estímulos do mercado, né, porque geralmente os negócios regenerativos, eles funcionam como um organismo vivo, onde as pessoas, elas estão prontas também para todos, não só o CEO, não só o presidente da empresa, o cofundador, mas todos estão sempre atentos para sentir, captar os estímulos do mercado, se adaptar e evoluir, como um organismo vivo mesmo, né? Então todos estão prontos para aprender. É uma inteligência coletiva que acontece ali nos negócios regenerativos. Porque eles são todos inspirados nos padrões da natureza. Então o que é aplicar a autoavaliação e aceitar feedbacks na jornada do empreendedor regenerativo? É exatamente de você fazer um debriefing, né? De você fazer uma avaliação durante e depois do projeto. Vamos supor aí que você fez um lançamento, que você fez uma live de apresentação da sua oferta de vendas. E então ali você vai medir tanto quantitativamente os seus resultados, né, número de vendas. Depois você vai entregar o que você prometeu, e aí você vai analisar a iluminação dos seus vídeos, o som se está funcionando, e também a didática, se os alunos eles estão aprendendo, né, com a sua didática, se está sendo claro, se você está conseguindo transmitir a mensagem com objetividade, com assertividade. Então é basicamente isso, é você estar ouvindo. Só que eu vou te falar, vou dar uma dica assim que é muito importante também, que é ir para uma outra camada, porque às vezes a gente fica só no óbvio. Eles estão trazendo isso. Um exemplo, se o Henry Ford fosse ouvir as pessoas que andavam de charrete naquela época, o que ele ia fazer? Ele ia colocar mais cavalos na frente da charrete. E não foi bem isso que ele fez. Ele observou e falou, tá, eu posso muito bem aqui criar um motor e colocar na frente da charrete e dar uma carenagem para essa charrete. E aí foi quando surgiu o carro. Então fica atento também, para não ficar só no óbvio, na superficialidade, né, de você ir para mais camadas, ter uma sensibilidade maior, até de captar aquelas informações que não estão sendo ditas, né? Às vezes o corpo ele também fala. Às vezes as pessoas elas estão falando alguma coisa, mas elas querem dizer outras coisas, e você precisa estar atento para identificar o que às vezes não está sendo dito, né? Então você pode medir aí através de quantos alunos também chegaram até o final do método, né? Se você, por exemplo, tem um aluno porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a faculdade de administração, na sala de aula eu tinha mais ou menos ali uns 40 alunos, 9 só formaram. Então já é esperado também que tem uma grande defasagem de alunos. Então é importante também você ter essa margem, né, de desistência, que é normal. Quantas vezes as pessoas começam na academia, desistem, começam um curso, desiste, começa a ler um livro, desiste, começa um novo projeto, desiste. E às vezes a culpa também não é sua, entende? Às vezes são as pessoas que não têm um comprometimento, enfim. Só que sempre trazendo a responsabilidade para você. E como que eu faço para manter as pessoas engajadas? Como que eu faço para que as pessoas elas tenham resultados de fato? Como que eu faço para elas se manterem, né, no jogo do longo prazo? Então a gente observa aí que os cursos online, por exemplo, a maioria das pessoas elas desistem porque não tem uma pessoa ali acompanhando, né? Como Smart Fit, por exemplo, que tem ali uma fichinha, as pessoas vão lá, se cadastram em janeiro na academia, e aí no longo dos meses vai diminuindo. Chega lá no finalzinho do ano, já não tem quase ninguém na Smart Fit, né? Diferente quando você vê aquelas academias que tem um personal trainer ali, onde as pessoas elas pagam mais caro, elas se comprometem ali com o resultado delas. Então, oferecer um curso mais uma
uma mentoria, pode ser até uma mentoria em grupo, para que os alunos tenham resultado. Porque uma vez que eles tiverem resultado, você também cresce. Você também ganha mais autoridade, mais prova social. E, enfim, e aí fica muito mais fácil para você realizar mais vendas e, consequentemente, mais lucro. Então, é por isso assim, que é importante ter feedback, né? Você tá aberto. Você pode também fazer esse tipo de avaliação através de uma live, entrevistando os seus alunos, né? Isso de uma forma qualitativa, né? E aí, o quanto você está entendendo o que eu estou falando? Inclusive, deixa aqui nos comentários o quanto esse conteúdo está sendo didático para você, o que você está aprendendo. Tá legal? Então deixa aí o seu feedback. E uma outra coisa também que eu deixo claro também, que cuidado, tá? É importante aceitar feedback. Mas fique atento para não receber feedback de qualquer pessoa, né? Então, assim, procura receber feedback de pessoas que já estão à frente de você, que já trilharam o caminho, que já está fazendo, está no campo de batalha. Porque tem muitas pessoas que vão te dar feedback, mas elas nem entendem o que tá sendo feito ali, sabe? Então isso é muito arriscado. Eu vejo vários casais se separando exatamente porque estão ouvindo amigas que estão fracassadas nos relacionamentos. Imagina, você pedir um conselho da sua vida sentimental, do seu relacionamento, para uma amiga que está fracassada, que está embalada, que está bebendo, que é contra os relacionamentos. Então isso pode ser muito perigoso assim para sua relação. Então procura receber feedback de pessoas que estão casadas, que já têm negócios, que já estão prosperando, que está crescendo, que sabe do que está falando, sabe? Que você sente confiança, entende? Então é muito importante você definir de quem você recebe feedback. Você aplica uma pesquisa, um formulário ali no Google Forms, e aí você percebe que a maioria das pessoas que você está atraindo não são o público que você pretende ter com você, sabe? Por exemplo, eu quero falar com pessoas que querem empreender, que querem liberdade. Imagina que você vai atrair pessoas que estão estudando para concurso, sabe? Que estão buscando estabilidade, segurança. Então esse tipo de conteúdo não é para essas pessoas. É para quem está buscando liberdade, para quem gosta de correr risco, está disposto a correr risco por resultados maiores, né? Para mudar de vida, para mudar a vida de pessoas simultaneamente, ter liberdade geográfica, liberdade financeira, trabalhar com o que ama, trabalhar com quem ama, né? Então é basicamente isso, de transmitir sua mensagem para o maior número de pessoas, né? Transformar o nosso país, transformar a educação do nosso país. Então é para essas pessoas que eu estou falando. Então se você está aí me ouvindo, está estudando para concurso, está buscando estabilidade, segurança, pode desligar esse vídeo e estudar. Não perca seu tempo, tá bom? Esse é o feedback que eu estou dando, e é sincero e honesto. Agora, como aplicar a autoavaliação e aceitar feedbacks também? Eu volto a dizer aqui de uma ferramenta, de uma planilha, que geralmente eu trabalho, né, em todo final de projeto, onde eu levanto todas as lições aprendidas durante o processo. Muitas das vezes, e é uma coisa básica, que ocorre é de ter falha na comunicação. Às vezes, você deixou de avisar alguém que é muito importante dentro daquele projeto. Por exemplo, as pessoas que estão ali no operacional, eles precisam, alguma mudança no projeto, alguma mudança no escopo, vai gerar todo um processo que vai mudar tudo, vai mudar o escopo, vai mudar o tempo, vai mudar o custo e, quiçá, a qualidade do projeto. Então você precisa ter claro quais são as pessoas que serão afetadas por essa mudança e comunicá-las, né? Às vezes é o dono do projeto, é o cara que está contratando você, está patrocinando o projeto. Às vezes pode ser o expert, né? O especialista ali que está na frente das câmeras gravando. Então você precisa comunicar, mudou. A gente viu aqui que nosso avatar ele é diferente daquilo que a gente tinha desenhado.
Então a gente conseguiu aqui identificar algumas mudanças e a gente precisa alinhar a nossa comunicação. Então, nesse debrief, nessa avaliação, a gente avalia o nicho. Será que o nicho está correto? Esse nicho tem tração? Tem pessoas interessadas naquilo que eu estou falando? Empreendedorismo regenerativo? As pessoas que eu estou atraindo são pessoas que querem criar um negócio? São profissionais tradicionais, convencionais? São profissionais liberais? Então precisa checar para ver se realmente tá coerente, né? Depois avaliar a proposta, né, de valor que eu estou oferecendo. As pessoas, elas querem de fato trabalhar com aquilo que elas amam, com aquilo que realmente fazem o coração dela cantar, aquilo que desperta uma paixão nela, uma vontade, uma disposição descomunal para fazer aquilo acontecer. Elas de fato têm interesse de criar algo profundo, que tem um significado e que tem a possibilidade de deixar um legado no mundo para as próximas gerações, algo que não só gere lucro, que não só extraia os recursos da natureza de forma inconsciente, mas que tenha consciência de tudo aquilo que ela está fazendo, todos os impactos que ela está gerando, tanto na sociedade, quanto no meio ambiente, como na economia. Ela de fato, ela pretende usar a internet para alavancar as vendas, para ter mais lucro, para ter liberdade geográfica, para ter liberdade financeira, para trabalhar com o que ama, para que ela consiga trabalhar com honestidade, com integridade, com ética. Então são essas coisas. E aí avaliar. Depois avaliar as vendas. Será que essa apresentação ela está gerando esse interesse nas pessoas? O que eu preciso mudar? Será que eu preciso... O que eu posso incluir ou tirar para que essa oferta, que essa apresentação seja mais eficiente, mais eficaz, né? Que converta mais, que aumente a taxa de conversão? E será que a entrega do nosso produto de fato está eficiente? Será que está economizando realmente o tempo das pessoas? Será que a gente consegue gerar esse impacto mais profundo e mais rápido? Será que a gente pode incluir algumas ferramentas de inteligência artificial para ajudar nesse processo? Então, são basicamente essas mensurações, né, que vai ajudar. Então, é importante também a gente ter claro e usar uma ferramenta que é uma ferramenta coringa, que é Objetivo SMART. O que significa SMART? O S significa específico em inglês, né? Que seria o quê? Específico. O M do SMART seria mensurar. Mensurar seria o quê? Transformar isso em números. Então eu quero que pelo menos um aluno chegue até o final da proposta que eu estou, né, oferecendo. Seria o quê? Criar um negócio regenerativo alinhado com o propósito e que esse negócio seja lucrativo, né? Então, basicamente, regenerativo no sentido de incluir, né, o desenvolvimento das pessoas, incluir o desenvolvimento econômico e também ambiental, de contemplar esses três pilares. E aí o A significa assim, é alcançável eu fazer com que a pessoa ela trilha todo esse processo, essa jornada, e lá no final tem um negócio regenerativo, alinhado com propósito e lucrativo. E aí, uma vez que eu conseguir fazer isso, é realista, é relevante para o meu propósito de vida, para aquilo que eu desejo criar, né, no longo prazo? Se sim, certo? Você está no caminho certo. E o T significa de time, de timeline, de tempo, né, um prazo final. Ferramenta SMART. Porque se você não tem uma meta, como você vai conseguir mensurar? Como você vai ter um parâmetro, sabe? E por mais que no primeiro momento você não consiga fazer numa venda, você aprendeu durante o processo, você tem dados. E aí com esses dados você consegue melhorar. Tá, então eu preciso de 200 pessoas na live para conseguir vender para 20 pessoas. Então a minha taxa de conversão é de 10%. Então é importante você ter aí essa mensuração, parâmetros, né, para avaliar
e para melhorar o processo. Você também a gente pode pegar aqui uma analogia de uma planta, né? Que você vai lá, coloca na terra, e aí você vai nutrindo, e aí você percebe a demora de como ela se desenvolve, a cor das folhas, se ela está viçosa, se o caule está mais grosso, né? Então tudo isso são indícios de que ela está mais saudável. E aí se não tiver, você faz alguns ajustes, analisando que nas plantas tem o NPK. Então é basicamente isso. Nos negócios seria o quê? Conteúdo, né? Seria você produzir, você vender, né? Então você pode avaliar de infinitas maneiras o seu negócio, tanto quantitativo quanto qualitativo também. E trazendo o exemplo do meu negócio, então adquirindo, fazendo uma aquisição, né? Comprando o curso e a mentoria, o meu nível de consciência deu um boom, assim. Por isso que eu defendo muito a contratação de um mentor, porque ele vai te orientar, porque ele já passou várias vezes por aquele caminho, entende? Ele já sabe o que fazer. Porque o negócio, basicamente, uma vez que você definiu ele, tem coisas lá que você vai fazer todos os dias. É como construir uma casa, né? Que para você ter a casa completa, você precisa colocar tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. A casa só vai ficar pronta se você colocar tijolo por tijolo. Se você se dedicar mais, a casa vai ficar pronta em menos tempo. Se você colocar menos dedicação, vai demorar mais tempo. Então tudo depende muito de você. Isso é uma das coisas que você controla. A única coisa que você controla é o que você faz. O que o mercado vai reagir, o que as pessoas vão falar, aí já é uma questão estatística. Quanto mais pessoas você fala, mais resultado você vai ter. Então é basicamente isso. Foi isso que eu aprendi. Então é isso. Então construir as campanhas de forma mais eficiente, entender como funciona, né? Tem o passo a passo, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. Se fizer, não tem jeito, é como uma receita de bolo, né? Que tem as etapas ali de como fazer. Se seguir a receita de forma que está sendo explicado, não tem erro. No primeiro momento, segue a risca. Depois que você já aprendeu, que você conseguiu fazer a coisa e já pegou as manhas, né, como andar de bicicleta ali, já que você consegue soltar as mãos e tal, aí você pode incrementar, colocar as suas pitadas, né, acrescentar algumas coisas. Mas caso contrário, segue a risca. Vai só adaptando para o seu negócio, mas segue o que está falando, segue o que o mentor está dizendo, que eu tenho certeza que vai dar certo. E a gente pode pegar aqui uma analogia também da natureza, que toda estação é um debrief, né? A gente consegue observar aí no verão, por exemplo, o calor, mais sol, algumas regiões, mais chuvas torrenciais, né? Aquelas chuvas rápidas, mais fortes. Depois vem o outono, aí as folhas caem, o inverno, a temperatura, né? Depois a primavera, tudo começa a florescer de novo, a vida começa a emergir. Então, cada estação ela vai trazendo feedbacks, né? E a gente precisa estar atento para observar. Assim como o nosso negócio também. Tem períodos sazonais, é importante perceber isso, tanto internamente quanto externamente. Quando as pessoas elas estão mais motivadas, quando o desempenho das pessoas aumenta, quando diminui, como está o clima organizacional, como está as vendas, como está os processos, né? Então ter esse olhar, fazer autoavaliação de desempenho, né? E também orientar as pessoas a também fazer a autoavaliação, né? De se autogerir. Se você tem aí uma tarefa, como que você pode fazer para economizar mais energia, você economizar energia e fazer no maior tempo? Isso que se chama de eficiência, né? Sem se desgastar, mas conseguir fazer mais. Às vezes, a sinergia entra aí, né? Seria o quê? Uma pessoa, mais uma pessoa trabalhando ali num determinado setor, às vezes ela produz para 3 pessoas. Você entende? Que pode ser multiplicado, assim, uma produção, uma tarefa.
Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, segue nosso canal, nosso perfil, curte o nosso vídeo, deixa seus comentários, seu feedback. Tá legal, você tá entendendo a didática, o áudio tá chegando aí legal. Pode dar aí seu feedback, eu tô aberto para ouvir. E também salve esse vídeo para você assistir outras vezes, para você ter mais inspiração e saber o que você pode avaliar no seu negócio para que você consiga crescer, né? Porque uma vez que você planta, né, que você coloca as suas ideias com intenção, com propósito e alimenta a sua audiência com conteúdo de valor que realmente vai gerar uma transformação na vida delas, você cresce de forma estratégica e inteligente. E, consequentemente, você começa a colher frutos multiplicados e abundantes. Não só para você, mas para todos. Então, vou ficando por aqui. Forte abraço, Daniel, e até logo.